Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui, eu sou Luana. A gente vai trazer nesse vídeo aqui, conversar um pouquinho sobre aquelas situações em que a gente às vezes está preso. Sabe quando está acontecendo uma situação na nossa vida que a gente não consegue pensar em mais nada, a gente está preso naquilo, né? E a gente não consegue ver saída, não consegue ver solução? Então, é sobre esse momento, né, que a gente vai conversar um pouquinho e como a gente pode sair um pouco desse espaço, começar a pensar em algo diferente, né? E eu vou te explicar por quê, né? Como que a gente chegou aqui nessa ideia, tá? Desse vídeo. O que a gente vai trazer aqui, ele surgiu desse livro, ó. Eu não sei se no vídeo vai sair, dá pra ler, mas chama Praticando o Poder do Agora, que é um livro do Eckhart Tolle, que na realidade é sobre esse livro aqui, que é o Poder do Agora, mas aqui são práticas, né? Vivências de como a gente pode colocar isso em prática. O que que acontece? Eu tava esses dias, às vezes eu sinto umas inquietações e eu fico assim, meio na pergunta do que é aquela inquietação. E muitas vezes o que aquilo tá trazendo é algum movimento que eu preciso fazer. Eu sinto uma energia grande e aí eu sinto que aquilo é algo para colocar em movimento e aí eu fico na pergunta do que é. Muitas das minhas jornadas que a gente faz, dias de jornadas, elas acontecem a partir dessa energia que eu percebo. Eu estava assim semana passada no consultório um dia com uma sensação de que era para trazer uma consciência para alguém e enfim fiquei na pergunta sobre isso. Cheguei na minha estante lá e fiquei, né, tentando perceber assim qual era a consciência, qual livro eu queria trazer uma consciência e aí acessei esse livro nessa parte aqui. Vou ler para vocês o que veio ali naquele dia, isso tem mais ou menos uma semana. E que inclusive já no mesmo dia fez trouxe uma consciência para um atendimento que eu fiz mais tarde para uma pessoa. Depois no outro dia já conversei com um colega também durante uma troca de barras e a gente já conseguiu trocar uma ideia sobre isso. E essa semana também um outro atendimento, então pensei, vou levar isso para um livro para ajudar mais pessoas. Então, ele tá, dessa parte do livro, o título era esse. Eu abri o livro nessa parte e estava escrito assim: Descobrindo a vida por baixo da situação de vida. Então, esse é o título dessa parte do livro. Descobrindo a vida por baixo da sua situação de vida. Então, eu vou ler o que ele diz. Aquilo a que nos referimos como vida deveria ser chamado mais precisamente de situação de vida. É o tempo psicológico, passado e futuro. Certas coisas do passado não seguiram o caminho que queríamos. Ainda resistimos ao que aconteceu no passado e agora estamos resistindo ao que é. Desculpa. A esperança nos leva a prosseguir, mas a esperança também nos mantém focalizados no futuro, e esse foco contínuo perpetua a negação do agora e, portanto, a nossa infelicidade. E aí ele sugere: esqueça a situação de vida por um instante e preste atenção à sua vida. A nossa situação de vida existe no tempo. A nossa vida é agora. Nossa situação de vida é coisa da mente. Nossa vida é real. Encontre o portão estreito que conduz à vida. Ele é chamado de agora. Restrinja a sua vida a este exato momento. Sua situação de vida pode estar cheia de problemas, na maioria das vezes, na maioria das situações de vida ela está, mas verifique se você tem algum problema nesse exato momento, agora, nesse segundo. Não amanhã ou dentro de 10 minutos, mas já. Você tem um problema agora? Quando estamos cheios de problemas, não há espaço para nada novo entrar, nenhum espaço para alguma solução. Portanto, sempre que você puder, crie algum espaço de modo a encontrar a vida sob a situação de vida. E aí ele dá uma sugestão de como a gente pode sair desse espaço. Utilize os seus sentidos plenamente. Esteja onde você está. Olhe em sua volta. Apenas olhe, não interprete. Veja as luzes, as formas, as cores, as texturas. Esteja consciente da presença silenciosa de cada objeto. Esteja consciente do espaço que permite a cada coisa existir. Ouça os sons, não julgue. Ouça o silêncio por trás dos sons. Toque alguma coisa, qualquer coisa. Sinta e reconheça o ser, com S maiúsculo, dentro dela. Observe o ritmo da sua respiração. Sinta o ar fluindo para dentro e para fora. Sinta a energia vital dentro do seu corpo. Permita que as coisas aconteçam no interior e no exterior. Deixe que todas as coisas sejam. Mova-se profundamente para dentro do agora. Essa é a sugestão que ele dá. E ele termina assim:
você está deixando para trás o agonizante mundo da abstração mental e do tempo. Está se libertando da mente doentia que suga a sua energia vital, do mesmo modo que, lentamente, ela está envenenando e destruindo a Terra. Você está acordando do sonho do tempo e entrando no presente. E aí toda vez que o Eckhart Tolle termina com esse sinalzinho aqui, ó, ele fala que quando a gente encontra esse sinalzinho é pra gente ficar um pouquinho meditando naqueles processos e é pra pausar ali e praticar. Então mesmo no livro O Poder da Agora ele sugere isso, que a gente medite naqueles instantes sobre aquilo que veio. Então, eu estava na pergunta de, enfim, li sobre isso e fiquei com essa pergunta de como, né, isso traria consciência para as pessoas. E o que acontece? O que ele está sugerindo, né? Eu estava conversando com um amigo no outro dia, porque a gente estava na troca de barras, e a gente entendeu muito essa dinâmica, assim, que o Access, né, das barras de Access, traz uma definição de consciência que ajuda a clarear isso aqui. Então, a definição do Access é assim, de consciência. Consciência é a habilidade de estar presente. Totalmente presente no aqui e no agora, recebendo de tudo de todos, sem julgar nada nem ninguém. Então, essa é uma das definições do Access, que quer dizer o seguinte: o que nos separa dessa situação de vida? Vamos pensar assim, nós estamos aqui, né, somos nós, e a vida existe, que é o que o Eckhart Tolle fala, né? A vida só é, então estamos nós e a vida. A gente faz parte da vida. Mas quando tem uma situação de vida, algum problema, é como se isso ficasse entre a gente, né? Então o Access fala que a gente densifica, a gente dá uma definição e uma conclusão, fica sólido. Aquele problema que a gente está passando fica denso, sólido. Então, ao invés da gente conseguir acessar a vida que está em tudo, a gente está preso naquela solidez, naquilo. Então a gente não consegue ver saída, porque a gente só consegue olhar para aquilo, né? E a gente não consegue enxergar a vida. E o que nos prende aí? O Access fala que quando eles estão dizendo lá no Access, né, de que consciência é você não julgar. Então, o que faz a gente não ter consciência sobre as saídas que tem ali naquela situação é porque nós estamos julgando aquelas situações. O que está densificando isso é os nomes que a gente dá para isso. Então, a gente acha que aquilo é ruim, que aquilo é pesado, que não é o ideal. Então, a gente resiste, a gente rejeita aquilo que está acontecendo, que é o que o Eckhart Tolle falou. Né? Nós não estamos no aqui e no agora, a gente fica no passado ou no futuro, né, com relação àquela situação, e a gente não deixa só ser o que é. Então o Access fala, quando a gente não deixa ser o que é, quando a gente resiste, eu não quero isso, eu não quero sentir isso, eu preciso desfazer disso daqui, eu não recebo dessa situação. Então a consciência do Access é não julgar nada nem ninguém, porque aí eu consigo receber daquela situação, ok, está acontecendo. E se eu não me fixar aqui? Então, o que o Eckhart Tolle sugere, então, para a gente fazer? Que a gente só perceba, entende? Que você pare de olhar para aquela solidez que está entre a gente e a vida, aquilo que está sólido, denso, e a gente simplesmente veja as coisas. Tira a sua mente, tira o seu foco daquele problema e olha a sua volta. Observa, né? Então aqui tem uma plantinha atrás, aqui tem a rede, aqui tem uma cortina, e aí você vai observando ao seu redor, vai observando aí ao seu redor, aqui do meu lado tem a porta, e você vai vendo as coisas ao seu redor, entende? Ele fala, toca por uns instantes, ó, eu toquei na rede, né, eu toquei na plantinha. Quando eu faço isso, eu estou conectando, levando a minha mente, levando o meu foco de presença para o que existe aqui. Sem julgamento de nada, eu estou exercitando, sair do julgamento de ficar olhando para aquela situação, entende? Só olhar para as coisas. Então aqui tem o meu sofá, aqui tem uma rede. Eu não estou olhando para essa rede pensando nada, eu não estou julgando nada aqui na rede. Eu só estou encostando na rede, eu só estou acessando a planta. Então ele sugere isso, que para a gente acessar a vida e sair desse foco de o problema, ele diz, volta para agora, presta atenção na sua respiração, sente ela entrar, sente ela sair, deixa acontecer o que está dentro, deixa acontecer o que está fora, só olha para as coisas, só deixa as coisas e percebe elas sem julgar nada. Percebe que é uma definição muito parecida com o que o Access chama de consciência? Então, a gente quando faz isso, você consegue não mais ficar dando julgamento e peso para o que está acontecendo. E a gente começa a conectar com outras, né?
outras consciências, ampliar a nossa percepção. Quando você faz esse exercício consciente de falar, eu vou sair do problema, não vou mais ficar aqui julgando, analisando, densificando essa energia, eu paro de solidificar. Então eu paro de olhar e paro de julgar. Eu amplio a minha percepção, até o nosso olhar, né? Quando eu tô olhando para a situação de vida, eu olho para baixo, eu olho para aquilo. Quando eu amplio o meu olhar, eu olho além. Quando eu olho além, eu enxergo mais do que o problema, entende? Eu consigo perceber mais. E isso vai, inclusive, isso nos conecta com a vida, com o real, com o momento, com o agora. E isso vai ampliando o que o Axis chama de nossa percepção. Isso vai ampliando a percepção. Quando a gente amplia a nossa percepção, muitas vezes a gente consegue enxergar saídas que a gente não estava vendo. Às vezes, só porque a gente parou de focar no problema, porque às vezes o problema está ali acontecendo porque a gente está colocando energia nele, olhando para ele, densificando mais. Percebe que quando eu amplio o meu olhar, até o meu corpo muda, até a minha postura diante do problema muda, porque eu estou disposto a transcender o problema, a olhar além do problema, entende? Quando eu olho além do problema e eu olho para tudo, eu incluo o problema em tudo, eu incluo a situação de vida como tudo. E aí eu recebo de tudo, eu conecto com tudo, inclusive com a consciência. Às vezes aquela situação precisava de uma consciência, da gente receber a consciência do que aquilo está trazendo, daquele problema e aquela situação. E quando eu olho para mais, né, eu transcendo e amplio o meu olhar, entende? Eu amplio a minha percepção. E às vezes eu consigo até enxergar qual é a consciência que o problema estava trazendo. E eu enxergo soluções. Eu me desconecto da situação de vida, eu me desidentifico daquilo, porque eu parei de julgar, entende? Para eu definir a situação de vida e trazer isso como conclusão e definição, eu preciso julgar aquilo, definir se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado. Quando eu amplio e simplesmente respiro, presto atenção na minha respiração, amplio o que tenho em volta, eu saio da conexão com o problema. Né? Eu paro de pôr foco no problema. Então, eu espero, né, dos movimentos lá que a gente fez com as pessoas que eu acessei no consultório, fez um sentido grande para elas isso daqui, contribuiu muito. Eu espero que faça um sentido para você, né? Esse exercício de exercitar a presença. É uma das coisas que esses movimentos de consciência vão nos levando, né? Esse estado de estar percebendo as coisas é uma forma da gente conectar com a nossa presença. E aí você vai pro aqui e pro agora. Então é isso, gratidão por sua presença. Eu vou escrever na descrição do vídeo o que está escrito, vou tentar ver se couber, eu vou escrever tudo que está ali no livro, do que estava, né, dessa parte lá, e talvez você possa absorver melhor esse aprendizado aí, tá bom? Então é isso, um abraço e até o nosso próximo encontro.